certeza, se você mora no Brasil, você já ouviu falar em algum momento sobre a lendária música Faroeste Caboclo, do grupo Legião Urbana. Uma das músicas mais longas em tempo de duração que existem no Brasil e que conta uma história tão detalhada que virou até filme. É também uma das músicas de maior sucesso que o Brasil já viu. A história contada na música você pode até já ter conhecido. Mas e a história que está por trás da criação da música, você conhece? Você já ouviu falar? Você sabe o que motivou Renato Russo a escrever essa música? Qual que é a história da criação dessa música? Por que ele escreveu isso? Qual que é a explicação dele ter criado essa história? Você conhece a história da criação, do surgimento dessa música? Se você não conhece, você vai conhecer nesse vídeo de hoje, se acompanhar ele até o final. Vamos contar tudo sobre esta música, sobre a origem dela, sobre a história da criação dela, também a história que é contada na música para você relembrar e também a história do Faroeste Caboclo na história da música brasileira. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa. Te convido a assistir esse vídeo até o final para você conhecer essa história de hoje. E aí depois você pode entrar aqui e conferir as outras playlists que são abordadas aqui nesse canal. Com certeza você vai encontrar algo muito interessante que você gosta de saber mais. E também temos a playlist sobre as histórias de músicas, musicais, grupos e ritmos, épocas, movimentos da música, onde contamos histórias interessantes que já temos por lá para você conferir. E hoje vamos conhecer então a história desta música lendária que é o Faroeste Caboclo. Você sabia que a primeira vez que o Legião Urbana apresentou Faroeste Caboclo durante um show no Morro da Urca, os fãs não gostaram e a banda foi vaiada? Ninguém podia imaginar que essa música se tornaria um dos maiores clássicos da Legião. Um verdadeiro conto épico com duração de 9 minutos e 3 segundos. Aliás, a verdade é que a gravação tem 8 minutos e 56 segundos. Porém, Dado Villa-Lobos pediu para arredondar a conta e escrever no relatório o número 9 por ser cabalístico. Em sua gravação original, a canção tem andamento moderado com tempo de 140 BPM, sendo executada na tonalidade Sol maior. Levou uma semana para ser trabalhada em estúdio e os integrantes demoraram para conseguir tocar a base inteira sem errar ao menos uma vez. Na verdade, a versão final acabou saindo com um erro, uma batida incorreta na caixa do baterista Marcelo Bonfá, que acabou sendo editado em estúdio para sugerir um som de cenário. Ela foi apreciada por críticos por começar country, passar pelo reggae e terminar em rock. Faroeste Caboclo tornou-se um grande sucesso ao contar a história conturbada de João de Santo Cristo. A música foi composta por Renato Russo em 1979 e faz parte do álbum Que País é Esse?, de 1987. Ganhou bastante atenção quando do lançamento do álbum e, por isso, foi lançada como o terceiro single promocional em 1988. Por motivo de censura, houve a necessidade de editar a canção para aprovação pela censura federal. Apesar de tudo, a música foi um grande sucesso, tendo sido a 24ª mais tocada de 1988. E a história que é contada na música é a história de João de Santo Cristo, que é um típico jovem desiludido com a sua vida atual e decide partir para uma nova cidade em busca de uma vida melhor. Ele vivia numa fazenda meio entediado
e era de uma família humilde. Ele sentia muito ódio por ter visto, ainda criança, o seu pai morto por um tiro. Por conta do trauma, cresceu meio sem rumo. Apavorava a cidade, roubava dinheiro da igreja e saía com todas as meninas. Se sentia deslocado e acreditava que a vida poderia ser mais. Queria ver o mar e as coisas que apareciam na televisão. Juntou dinheiro, viajou para Salvador. Porém, quando chegou lá, ainda na rodoviária, encontrou um boiadeiro que lhe fez a proposta de ir para Brasília no lugar dele. João de Santo Cristo aceitou e viu sua vida mudar completamente. Começou a trabalhar duro em Brasília, mas como o dinheiro não era suficiente, decidiu entrar para o tráfico. Depois que conheceu Pablo, um peruano que vivia na Bolívia. Ele conhece Maria Lúcia e se apaixona. Ao mesmo tempo, um sujeito chamado Jeremias surge para atrapalhar seus negócios dentro do tráfico e assim se inicia uma rixa entre os dois. A briga ficou tão feia que Maria Lúcia acaba se casando com Jeremias, para desgosto total de João de Santo Cristo. No duelo final, transmitido pela televisão, Santo Cristo leva um tiro nas costas, dado por Jeremias. Maria Lúcia entrega a João uma Winchester 22 e ele dá 5 tiros em Jeremias. Maria Lúcia, arrependida, morreu junto com João de Santo Cristo. Então esta é a história famosa contada durante quase 9 minutos de duração na música Faroeste Caboclo. Mas o que teria motivado Renato Russo a compor tudo isso? De onde é que ele tirou essa história? Existem algumas teorias sobre essa história da origem da música. De acordo com o próprio Renato, a inspiração surgiu de outro clássico, a música Hurricane, de Bob Dylan, que conta a história do boxeador Rubin Carter e a prisão injusta que sofreu, condenado por motivações racistas. Porém, há uma outra versão relatada por Flávio Lemos, hoje baixista do Capital Inicial, e que foi amigo de Renato Russo na época do aborto elétrico. Durante uma entrevista à revista Flashback, em 2004, Flávio afirmou que Renato escreveu Faroeste Caboclo motivado por um ciúmes que sentia por sua prima chamada Mariana, que teria ficado com Flávio. Renato ficou sabendo da suposta traição e escreveu uma história de vingança envolvendo esse triângulo, na qual ele seria o próprio João de Santo Cristo. O cantor e compositor Leone, em 1995, fez uma entrevista com Renato para o livro Letra, Música e Outras Conversas. E na ocasião, Renato disse que escreveu Faroeste Caboclo em 2 tardes, sem mudar nada, apenas se atentando a algumas rimas para criar a sonoridade. Ele sabia onde queria chegar com a história e se apropriou do improviso de repente. Renato se baseou nas jornadas do herói, do rebelde que decide se jogar numa aventura. Não há dúvidas a respeito do sucesso enquanto música, mas o próprio Renato reconhece que há furos na história e trechos que não se encaixam ou que ficam sem sentido. Como não explicar por que João aceita ir no lugar do boiadeiro para Brasília, ou por que Maria Lúcia se casou com Jeremias. Sobre isso, o cantor afirmou: tem uma porção de coisas na história que não batem, mas quando a gente ouve no rádio funciona muito bem. Ainda hoje, a canção é uma das mais bem lembradas da banda, estando em todas as coletâneas e álbuns ao vivo dela. Foi ainda regravada por Tony Platão no álbum Renato Russo, Uma Celebração, em 2006, e pela banda Tia Anastácia, no álbum Tia Anastácia no País das Maravilhas, em 2009.
A composição de Renato Russo foi parar nas telonas com o filme Faroeste Caboclo, estrelado por Fabrício Boliveira como João de Santo Cristo, Isis Valverde como Maria Lúcia e Felipe Abi no papel de Jeremias. O filme, lançado em 2013, foi dirigido por René Sampaio e faturou 15 milhões e meio em bilheteria. E aí, você sabia tudo isso sobre essa música, um dos maiores sucessos da música brasileira? E que desde 1988 até nos dias atuais, ela ainda é rodada em algumas rádios de vez em quando. E ficou tão famosa que ganhou até um filme, assim como a outra música do Legião, Eduardo e Mônica, que também virou filme. E se você quer saber outras histórias, pode entrar aqui no canal agora e conferir a playlist sobre músicas, que nós já temos lá a história da música Macarena, que também é um caso à parte. Ela foi um sucesso a nível mundial que explodiu no mundo todo na sua época. E até hoje é lembrada, e que todas as pessoas de todas as idades conhecem essa música de alguma maneira. E você já pode conferir esse vídeo que tem aqui, tem outros também, na playlist sobre outras histórias, sobre ritmos musicais, sobre duplas, grupos musicais, e deixar aqui nos comentários a sua sugestão para um próximo vídeo sobre qual história que você gostaria de conhecer através de um vídeo assim. A história de alguma música, ou de algum grupo musical, de alguma época da música, um movimento musical, um ritmo. Deixa o seu comentário, que ele é muito importante para podermos construir essa playlist. Fica aqui no Diário da Vida e confere também as outras playlists que temos por aqui, com outros temas diferentes que você pode gostar. E esteja sempre por aqui, que outras histórias sobre outras músicas ainda virão. Muito obrigada pela sua atenção nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.